estamos de volta e olha, hoje o nosso bate-papo é com ele, Rick Bonadio, produtor musical de bandas como, por exemplo, Mamonas Assassinas, NX0, Charlie Brown Jr., entre vários outros. Foi também jurado de vários programas musicais e na semana passada ele postou essa mensagem aqui. Coloca na tela, por favor, para mim. Ele diz o seguinte: precisamos urgentemente de artistas novos que não sejam militantes de nada, que seja contra a manada, que contra o sistema, controle tudo até, mas que tragam algo novo de verdade. A gente vai discutir exatamente isso, dentre vários outros assuntos com ele. Tudo bem, Rick? Bem-vindo, cara. Tudo ótimo. E vocês, tudo bem? Prazer estar aqui na Jovem Pan. O que você quis dizer com essa fala? Não, essa fala é o seguinte, assim, eu estou fazendo uma coletânea de novos artistas. Algumas vezes eu faço e a gente já revelou grandes sucessos da música nessa coletânea. Então o pessoal manda música para mim, aliás, se quiser mandar, continue mandando, que a gente está recebendo. E ouvindo esse material, assim, eu já tinha ouvido mais de 600 artistas. Eu tinha recebido ali pelo menos metade disso, artistas que a música não era boa, estava difícil, assim, a música não estava legal tal, mas o cara sempre mandava um texto: olha, mas eu sou militante da causa tal, eu defendo isso, eu defendo aquilo. Eu peguei e escrevi isso. Falei assim, não tem problema o cara ser militante, o problema é que isso não vai fazer você ser um grande artista, entendeu? E aí eu falei, dá pra mandar alguns artistas que não sejam militantes de nada? E aí o pessoal ficou bravo, né? Os militantes, os caras se ofenderam, mas eu não tava ofendendo ninguém. Agora, o Rick, você não acha que essa militância, de alguma forma, do jeito que ela está constituída, ela tem um panorama financeiro por trás? Não é lucrativo hoje ser militante nesse sentido, do ponto de vista publicitário? Eu acho que sim. Até eu coloquei ali, as pessoas não entenderam o que eu escrevi, né? Que eu falei, alguém que seja contra o sistema. E aí os caras começaram a falar, não, mas como assim? Contra o sistema é militante. Eu disse, não, o que eu estou vendo hoje é que o sistema é ser militante. Hoje o cara é obrigado a ser militante de alguma coisa para se enquadrar dentro de um marketing artístico que está existindo. Então o cara na música, antes a gente pensava assim, preciso até aprender a tocar um instrumento. Preciso fazer uma melodia legal, uma letra, preciso fazer uma música. Hoje o cara pensa, preciso defender uma causa tal, preciso ser desse caminho ou de outro. Então assim, o que antigamente fazia muito sentido, e a gente tem grandes artistas que foram militantes e sensacionais. O Rick, hoje está ficando meio engessado. Só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 22 minutos. Essa voz que vocês ouviram agora é do Rick Bonadio, produtor musical, o homem que lançou Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., NX0, dentre várias outras bandas de muito sucesso aqui no Brasil. E ele fez um tweet na semana passada, foi isso, Rick? Acho que foi semana passada. Que ele diz que o Brasil precisa de artistas menos militantes. Isso gerou uma baita de uma polêmica e ele está aqui para contar com a gente. Pepe, você concorda com essa fala do Rick ou não, hein? Paulinho, eu acho que precisa de mais artistas, né? Agora, se é militante ou não militante, isso eu acho que é o de menos, né? O problema é a pessoa sem talento nenhum, como disse o Rick aqui, querer dar carteirada que defende a causa tal para conseguir algum tipo de benefício. Isso realmente é um absurdo, né? Mas o artista vive num mundo politizado, é impossível você sair da política, né? A política faz parte da relação humana, e talvez com naturalidade, aquele artista que quer se manifestar sobre determinado assunto ou sobre determinada bandeira. Eu não vejo isso como problema. O que eu vejo como problema e problemático, na linha que o Rick colocou aqui, é a carteirada. Eu sou ruim, mas eu tenho um apoio do grupo tal, ou do grupo X, né? Isso é um absurdo. O SOS Mata Atlântica me apoia. Basicamente foi isso que aconteceu. Não, faz sentido. E aí eu tava meio de saco cheio, né? Às vezes eu escrevo umas coisas no Twitter e dá uma puta rebuliço, né? Eu tava meio de saco cheio, eu tava ouvindo. Eu falei, o cara ser militante não vai resolver se não fizer música boa. Uma coisa não exclui a outra. O cara fazer música boa e ser militante, beleza, não tem problema. Às vezes é até legal, né? E muitas vezes a gente vive, né, num mundo politizado, todo mundo tem um lado que defende, uma coisa que defende. Não é isso. O ponto principal só é que, assim, eu acho que hoje a gente só tem artistas, e hoje mesmo os artistas que fazem sucesso, tem muitos que fazem sucesso porque eram defensores de alguma coisa. A música não era suficiente para fazer sucesso. E como é que você está vendo a geração Z hoje, no consumo de
música? Eu acho que está todo mundo perdido, né? A música virou uma coisa assim meio... Tá no bolo do entretenimento da internet ali, mas eu acho que a nova geração, a garotadinha mais jovem, eu acho que vai procurar coisas mais musicais, mais verdadeiras. Porque hoje essa coisa da geração Z, eles não estão fazendo música pela música, eles estão fazendo música para ser famoso, para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa. Então pouco importa a música. Então isso aí, para mim, é até triste, né? Ô Ju, você gostou do que o Rick falou, hein? Não, muito. Primeiro que eu gostaria aqui de reverenciar o trabalho do Rick, porque Mamonas, para mim, é um exemplo de genialidade humana, né? Assim como o Charlie Brown também, né? Muito obrigado. Né, ambos os grupos, eles infelizmente acabaram de formas tristes, né? Mas assim, é exemplo. Se a gente pega a letra do Mamonas, gente, a organização da ideia, o humor, a acidez, a genialidade, é incrível, uma obra-prima. E sinceramente, Rick, eu queria até te perguntar, você acha que hoje, com tanta imposição do politicamente correto, Mamonas poderia existir? Eu acho que dificilmente, né? Porque a ideia dos Mamonas, e na época eu tinha praticamente a mesma idade deles, eu era um ano mais velho que o Dinho. Assim, a nossa ideia era fazer aquele som da quinta série, sabe? Aqueles moleques que zoam tudo, que sacaneiam tudo. Hoje todo mundo leva tudo muito a sério. Até mesmo esse tweet que eu fiz, eu só tava de saco cheio ali, eu vi 200 mil músicas ruins, tava meio de saco cheio e escrevi ali, dá pra mandar uma música boa que não seja militante? Sabe assim? É tipo um desabafo. E a galera leva a sério, todo mundo tá acreditando que tem muita importância. Eu não acho que eu tenha essa importância e não acho que ninguém tem, entendeu? É uma coisa assim, vamos fazer música é pra se divertir, é pra curtir, mas vamos estudar, né? Vamos aprender a cantar, aprender a tocar. Eu acho que isso antes de qualquer coisa. O Rick, que falta que o Chorão faz, hein? O Chorão... Cara, o Chorão já estava cancelado, certeza. Que falta. Eu acho que o Chorão ia ser mais cancelado do que os Mamonas. Por que você acha isso? Porque o Chorão era muito louco. O Chorão não tinha papa na língua, o Chorão não tinha conversa fiada. E o Chorão não... Era zero politicamente correto. Zero. Ele batia nos outros na rua, batia no show. O contratante não pagava, ele pendurava o cara pela janela. Bicho, o Chorão era rock and roll, mano. Isso é rock and roll. Tá faltando é rock and roll. E aquela briga do Chorão com o Marcelo Camilo era muito boa também, né? Não, tipo assim, o outro lá foi folgado pra cacete, né? Tipo assim, o Chorão é da Casa Verde. O Chorão não é de Santos, ele foi depois pra Santos, né? E a gente, tudo da rua ali, ali você resolvia meio no braço. Hoje mudou, hoje não dá, né? Você pegou num ponto interessante, o Rick, falta qualidade, né? Se você pegar, por exemplo, umas músicas que o Chorão escrevia, o que ele fazia ali, aquilo ali tem qualidade do ponto de vista poético mesmo, né, mano? A gente não vê isso mais hoje. Não, é porque hoje o cara quer ficar famoso, então pra ficar famoso ele fala o que tá dando certo. Ele não pensa em falar, vou falar uma coisa aqui do fundo da alma, do meu coração, vou falar um negócio verdadeiro, uma coisa que realmente eu tô incomodado. O cara não faz isso, ele vai meio tipo assim, mas isso aqui é o que tá dando certo, entendeu? É isso que eu quis dizer no meu tweet, eu escrevi, alguém que vá contra a manada, entendeu? Manada... Pra mim, hoje é o sistema. Hoje você ser militante, você se vestir de tal maneira, você fazer aqueles posts idiota na internet, você ter lá um TikTok, um Instagram X, pra mim, esse pra mim é o sistema de hoje. Pepe, eu tenho 2 amigos que tocam em barzinho, sabe? Sexta-feira à noite e tal. E foi exatamente ao encontro disso que o Rick falou agora, uma fala deles pra mim, que eles me falaram o seguinte, Paulo, a gente não coloca o sertanejo, por exemplo, ou o pagode em primeiro lugar dos nossos gostos. Mas é o que o mercado pede. Ou seja, o cara vai lá, o cara gosta de tocar pop rock, mas ele não pode tocar pop rock naquele determinado show, porque o mercado não vai contratar o cara. É doido isso. Mas é isso que falta. Não que o cara seja militante, que o cara seja contra esse sistema. Então é exatamente isso. Mas como é que o cara se sustenta nesse sentido? É difícil. Mas eu acho que o cara, quando é artista, ele nem tá preocupado com o sustento, Paulo. O Chorão é um cara que morava num kitnet lá em Santos, ia se virando, ganha um dinheiro aqui, outro ali. E o cara, quando quer fazer o próprio som, ele tem que se jogar, entendeu? Tem muita gente que fica nessa história de vou me sustentar, e o cara passa 40 anos fazendo o que não gosta. E depois fala assim, poxa, minha vida passou e eu podia ter sido um artista. Você acha que é uma visão mais empreendedora pro artista, pode prejudicar a obra dele? Não, eu acho o contrário. Eu acho que ele precisa de uma visão empreendedora. Porque o empreendedor é o cara que se arrisca.
entendeu? Então, essa visão conservadora de tipo assim, eu sou o cara que trabalho, eu preciso ganhar 3 mil reais por mês, 4, 5 mil reais por mês para eu me manter, isso é o que ferra o cara. Eu acho que ele tem que se jogar, falar, não, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer o meu som próprio. Ah, mas eu vou passar dificuldade. Vai, mas todo mundo se vira. Eu me virei, cara. Assim, eu não tô falando isso porque eu sou um cara que nasci com grana e eu fiz a mesma coisa. Então eu sempre fui um cara fudido lá da Zona Norte, meus amigos lá de Guarulhos, a gente deu sorte, acertamos lá os Mamonas, minha vida mudou. Mas a gente sempre arriscou, entendeu? Então, assim, eu acho que é a visão empreendedora que falta. Ou seja, é não ser um funcionário do sistema. É isso aí. É ser um empresário da música. Ô, Rick, o que é ter sucesso hoje em dia? É ter visualização no YouTube? Essa pergunta que eu ia falar também. O que é mais importante, o talento ou a quantidade de seguidores? Então, isso é uma coisa muito difícil de responder, porque eu tenho uma opinião. Cada um tem uma opinião sobre sucesso, né? Então, assim, eu acho que o cara que faz sucesso é o cara que tem chance de ter uma carreira longa. Eu acho que se hoje ele tem 100 milhões de plays lá nas plataformas digitais, eu acho que não quer dizer nada se ele não tiver músicas boas o suficiente para sustentar uma carreira com shows. Então, assim, eu acho que o cara que faz sucesso hoje, primeiro é o cara que vive de música, que está feliz lá vivendo de música. Segundo é o cara que tem chance de prosseguir na carreira. A gente tem um monte de gente aí que estourou a música, hoje só fala, vou viralizar. O cara viraliza, mas ninguém nunca mais sabe do cara depois de 2 anos. Então, eu não acho que isso é sucesso. Eu acho que tem que ser um pouco mais consistente. E a estratégia das dancinhas? Porque hoje em dia essa estratégia tá pegando, né? O cara primeiro, antes de criar a música, pensa na dancinha, aí ele faz a dancinha organizada. Ele produz um trend, certo? Chega pro produtor e fala, olha, eu tenho essa dança, eu preciso dessa música. Pra mim, essa é a coisa mais idiota que já inventaram. Mas é o que tá viralizado. Um monte. Né? Eu recebo... Mas tudo bem que tá... Assim, o cara tá viralizado, pra mim não quer dizer nada, Paulo. Pra mim, de verdade, cara, eu sou velho, eu sou old school, eu sou o cara da música, eu trabalho por artistas da música. Meus amigos são os caras que tocam lá no barzinho, que são os seus amigos, todo mundo que sabe tocar um violão, que sabe o que é campo harmônico, eu faço música pela música. Não dá pro cara falar pra mim assim, eu vou estourar uma música com essa dancinha. Eu falo, puta, você é um idiota, não é pra porra nenhuma. Agora, você acha que hoje em dia, com o streaming, com toda essa mudança do mercado, tem espaço ainda pra álbum de música? Porque antigamente tinha uma coisa de eu vou contar uma história, o álbum tem um sentido em si, né? Então, parece que agora as pessoas lançam uma música isolada, né? E aí a gente perde o álbum. Então, isso depende do artista, né? Eu acabei de fazer um disco do Jota Quest, que é um álbum de músicas inéditas. 25 anos de banda, hein? E tem um ao vivo que vem com 29 músicas. Então, assim, se o cara tá começando a carreira, eu acho que é difícil o cara chegar com um álbum. Aí é uma coisa do mundo mudou. Então, assim, se o cara tá começando a carreira, vai uma música de cada vez, lança um EP com 4 músicas, até ele conquistar um público, para não queimar num álbum. Agora, se é um artista um pouco mais consagrado, aí faz sentido ter um álbum. Mas, ô Rick, uma banda de 25 anos, qual que é o segredo disso, cara? Repertório. Tiveram tantas que, por exemplo, não foram pra frente. Eu me lembro, sei lá, uma banda que eu gostava, Kid Abelha. Kid Abelha era uma banda mó legal que... mas o Kid Abelha foi e voltou. É que a Paula não quis mais fazer show na hora, mas quando volta, lota, né? Quando eles voltam pra fazer um show e tal, eles lotam. Mas o Jota Quest nunca parou, né? Não, o Jota Quest nunca parou. Em frente, isso sempre me chamou a atenção. O Skank mas é muita música boa, né? Agora. É muita música boa, é repertório, né? Bons. Os Titãs, né? Os Titãs foi o maior fenômeno no Allianz Parque, por exemplo. Eles bateram todos os recordes lá de público. Acho que não tem quem não foi no show dos Titãs, né? Pediu, Pepe? Uma perguntinha. De todos os músicos que você trabalhou, que foram vários, né? Tem algum que você fala, esse é muito virtuoso? Toca... Virtuoso? Eu trabalhei com alguns virtuosos, mas o Marcão do Charlie Brown Jr., guitarrista, é virtuosíssimo. O Thiago também. Eu trabalhei com o Champion, que faleceu, do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. era uma banda de virtuosos. Agora, todo mundo bom. Todo mundo muito bom. Mas o Edgar Escandurra do Ira é um grande guitarrista também. Eu trabalhei com ele no acústico do Ira. Eu já trabalhei com muita gente, assim, que além do talento artístico, tinha também o talento musical, né? Porque são duas coisas um pouco diferentes. Às vezes junta e às vezes é diferente. O talento artístico é o cara que, mesmo não tocando tão bem, ele consegue te emocionar. Ele não sabe, não ficou lá estudando horas e horas, ele consegue te emocionar. E o talento musical é o cara que estudou horas e horas e que te emociona porque tem uma técnica absurda. E às vezes a gente tem as duas coisas, né? Ô Rick, você citou os Titãs, é um fenômeno interessante da gente analisar, né? Você acha que o velho tá no hype hoje em dia?
Eu acho que sim. Eu acho que depois da pandemia as pessoas ficaram saudosistas com tudo. Para voltar às raízes, né? Tipo assim, você quer estar mais perto da família, você quer aquela música que você cresceu ouvindo, que te emocionava. Eu acho que isso, o NX0 também lotou o Allianz Parque. Eu acho que esses artistas que estão fazendo essa volta estão atendendo a essa demanda das pessoas. Pô, eu quero vivenciar esse momento. Você acha que pode ter mais bandas? Não só pode, vai ter. Já estou sabendo de vários que vão acontecer. Legal. E vai ter, e é bom que tenha, né? Isso vai contra a dancinha do TikTok, por exemplo. Sim. Porque a galera que vai lá no Allianz assistir um show, você vai lá e vê os caras tocando, é música. Tá? O cara não sai dali pensando, eu vou ser um TikToker fazendo dancinha. Ele sai dali pensando, pô, vou tocar alguma coisa, vou tocar bateria, vou tocar guitarra. Então, deixa eu só fazer um break para você que está no rádio. A gente já volta com esse papo muito legal com o Rick Bonadio, produtor musical. Você fica por aí, 11 horas e 35 minutos. Interessante, né, a gente fazer uma análise dessa coisa do Titãs. Titãs é um exemplo, mas existem várias outras bandas, porque eu acho que essa nostalgia que está sendo formada nas pessoas e está muito forte mesmo. Os Titãs fizeram quantos shows no Allianz? Sei lá, foram 3, 4? Não, acho que foram 12. 12? Mas assim, o Allianz cabe, sei lá, 70 mil pessoas, 60 mil pessoas, ou seja, todos os shows lotados. Eles levaram milhares e milhares de pessoas. Essa nostalgia também, ela seja um sintoma da escassez atual, não seria isso? Um pouco, eu acho que sim. Eu acho que é a falta de artistas novos que entregam o que a gente está conversando aqui, né? Esse tipo de música. Realmente falta, né? Tipo, o NX0 pra mim eu acho que é mais sintoma até do que o Titãs. Porque o Titãs, né, os caras têm 40 anos de banda. Então pega muitas gerações, você fala assim, pô, todo mundo quer ver. Pai, filho, né? Às vezes até avô e tal. No caso do NX0 eu fiquei mais surpreso. Porque, assim, é uma banda mais recente. E que já poderiam ter outras bandas novas. De uma outra geração. Fazendo o que eles fizeram, mas não tem, né? E aí, Juju, mais perguntas? Quer falar, Palumbo? Você gosta de que tipo de música? Eu gostava muito de... Eu sou saudosista, né? Eu gostava muito de Legião Urbana. Legião Urbana. Escuto até hoje. Sou saudosista. Música boa, letra boa, melodia boa, né? É exatamente isso. Os anos 80 pra gente foi muito rico em termos de qualidade musical. Melhor década, você acha? Olha... Eu não sei se foi a melhor década, mas entre as melhores, né? 80, 90 também foi muito bom. Muito. 90 teve uma riqueza muito grande, porque tinham vários gêneros, né? Com muita música boa. E hoje em dia tá mais assim, segmentado, é só aquele popularesco. Antes, nos anos 90 surgiram os grandes artistas da MPB, tinha o samba, fazendo um monte de grupo de samba com música boa, gente boa, tinha um monte de roqueiro. Eu acho que 90 talvez tenha sido mais eclético do que os 80. Pediu, Ju? Não, eu pedi, só queria comentar que eu fico encantada, né? Porque o que o Bonadio está trazendo aqui é exatamente um símbolo de resistência. A gente vive hoje uma imposição de mediocridade no Brasil muito forte. O alastramento da cultura de cota, né, em que importa o seu gênero, importa a sua cor e pouco importa o seu mérito, é aquilo que você é capaz de fazer. Então, Bonadio, eu queria te dar os parabéns por você ter tido coragem de fazer esse tweet, que você resista e continue levantando essa bandeira, porque, de fato, quanto mais castração a gente vê na expressão, na fala e tudo mais pobreza a gente vai ter em termos de produção cultural e, obviamente, isso se espalha para todos os campos da sociedade, como, por exemplo, o campo político. Agora, eu queria te perguntar duas coisas. Se você entende que hoje as redes sociais, elas mais ajudam ou atrapalham, né, para um artista talentoso que queira se colocar no mercado. E a segunda pergunta é qual país que você observa hoje que, de uma certa forma, ainda não foi tão afetado por essa cultura de gente afetada? Bom, primeiro, obrigado, Ju, pelas suas palavras. Eu me sinto assim um pouco como uma resistência mesmo, assim, de teimosia mesmo, né? De querer manter essa... Mas tem muita gente comigo, né? Tem muita gente que faz música pela música, então isso dá força, né? Eu acho que a internet, ela mais atrapalha do que ajuda, no sentido de você ter artistas com muito conteúdo. Porque hoje a internet propaga para os jovens que o interessante é a imagem e não o que você tem dentro de você. Então, você vai no Instagram, é tudo de mentira. É uma foto, é filtro. Filtro, acho que é a coisa que está ferrando com a nossa
classe artística, com o nascimento de artistas com conteúdo, porque tudo é filtrado. Então, assim, o cara não pode ser muito verdadeiro, ele não pode ser muito louco, ele não pode ser muito diferente. Então, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Essa pseudo-democracia que veio, tipo, mas agora você mesmo faz sua música e bota no YouTube, agora você mesmo faz sua música e coloca lá no Instagram, e todo mundo nada, ninguém vai te ver, porque para você aparecer você tem que fazer uma coisa muito apelativa, e aí você já jogou fora o teu conteúdo, né? Então eu acho que é isso. Para você que chegou agora através do rádio, são 11h40, na manhã desta quarta-feira, a gente está num papo bem legal aqui com o Rick Bonadio, produtor musical, o homem que lançou Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., NX0, dentre várias outras bandas. Agora, Rick, eu não sei se eu vou te botar numa sinuca com esta pergunta. Quem é maior hoje no Brasil ou no mundo? Anitta ou Ludmilla? Cara, eu acho que... Puta, não, sinuca de bico, nem acho que é sinuca. Eu acho assim, na música, essa questão de maior, ela é muito relativa. Porque existe o cara que gosta de ouvir o Led Zeppelin, e existe o cara que gosta de ouvir o Deep Purple. E existe aqui o Palumbo que gosta do Legião Urbana, né? Enfim, eu acho que em tamanho assim de mercado, a Anitta é maior do que a Ludmilla. Mas isso pode ser que a Anitta já tenha passado o melhor momento dela, como me parece, e a Ludmilla parece que está tendo o seu melhor momento de ascensão. Então, eu acho que cada uma tem o seu momento, né? Ô, Rick, eu já vi alguns críticos musicais, inclusive, criticarem a Anitta porque ela lançou aquela turnê internacional dela e tal, de que ela estava indo de país em país e tal. Mas os caras falaram assim, olha, que turnê internacional? Turnê tem que ter show. Se não tem show, não é turnê. O que ela estava fazendo ali são algumas viagens e tal. Você concorda? Você acha que a turnê internacional da Anitta fracassou? Puta, Paulo, eu acho assim, eu não sei da turnê internacional da Anitta, eu não ouvi falar de shows, assim, de verdade, eu só nem tenho muito conhecimento para te responder a sua pergunta. O que eu vejo é que existe muito marketing e tudo é meio assim, exagerado, porque ela é uma artista, um produto do marketing. E tudo bem, desde que a gente tenha espaço para artistas que também sejam de conteúdo da música. Então ela não é um produto de qualidade, é isso que você quer dizer? Eu acho que de qualidade musical, com certeza não. Ela é uma artista de qualidade artística excepcional. Mas de qualidade musical, ela mesma às vezes diz, ela fala assim, eu tô aqui me virando para cantar, tal. Mas ela é muito esperta, então ela tem N qualidades, porque o mundo artístico ele é feito de muitos tipos de artistas, porque tem muito tipo de público. Então existe o cara que canta mal, existe o cara que canta bem, existe o cara que tem uma letra legal, e existe o cara que é um pouco mais popularesco. A gente tinha o El Chan. O El Chan era divertidíssimo. Tinha gente que não gostava e tinha gente que gostava. Eu achava musicalmente bom, mas as letras eram só diversão. Ao mesmo tempo, a gente vê hoje isso acontecendo. Você acha que a Anitta é mais empresária ou cantora? Cara, eu acho que ela é mais celebridade, marqueteira, produto de mídia. Ela é muito, muito boa nisso. Ela sabe se vender. Ela é uma menina que não é tão bonita, mas se faz bonita. Ela é uma menina que não canta tão bem, mas se vira e canta. Ela consegue fazer tudo isso e trazer uma legião de fãs. Eu acho que ela tem os méritos dela. E tá certo. Fala, Maninho. Uma figura como Ivete Sangalo, o que é que você acha? É mais música ou é mais... A Ivete é bem mais música, porque a Ivete é uma grande cantora. É uma intérprete. Tudo que a Ivete canta fica bom. Se você fizer uma música bem ruim e der pra ela, vai ficar bom. Com certeza. Eu já tive essa prova. Eu já gravei uma vez um projeto com ela e, assim, tipo, ela canta, tem uma magia. Então ela é muito mais cantora do que qualquer outra coisa, mas ela também virou uma celebridade, ela também é boa de marketing, ela percebeu que o mundo estava mudando, ela se adaptou, mas ela, se você perguntar assim, a Ivete é o quê? A Ivete é uma grande cantora. Uma pergunta, Rick, e a Kel Smith, e a sua relação com ela? Parece que ela fez uma música por conta que ficou bravo com você um dia, e fez uma música, teve uma história dessa? Não, na verdade a Kel eu descobri, ela cantava no interior de São Paulo, num bar, assim, e ela é talentosíssima, canta muito, e eu gravei um disco com ela, fez muito sucesso, a gente gravou Era Uma Vez e tal, e depois ela entrou num caminho assim de umas músicas um pouco alternativas, ela não se sentiu bem com o sucesso.
Essa é a real. Mas a gente não se desentendeu. Simplesmente, assim, ela começou a se tornar uma pessoa cada vez mais reclusa, assim. Então, ela tem um direcionamento de carreira e eu achava que ela podia ser uma das maiores cantoras do Brasil. Então, esse foi o desvio de caminho, né? Ela foi para um e eu queria que fosse para outro. Turma, mas não foi artístico o problema. O Rick, deixa eu inserir aqui no nosso papo o nosso Felipe Reis. Coloca o Filipão aqui na tela. Você estava ouvindo a conversa, Felipe? Bom dia. Bom dia, Paulo. Tô ouvindo sim. Eu tô já pensando nos Anitters no Twitter. Essa fala do Rick vai repercutir, hein? O fã-clube que é ativo lá, viu? Daqui a pouco eu vou dar uma olhada como tá. Escuta, meu amigo, você tem pergunta para ele? Fica à vontade. Olha, na verdade, eu tenho uma pergunta, inclusive, envolvendo o BBB. A Vanessa, nessa madrugada, estava falando sobre a sombra que ela, às vezes, ficava na Sandy. E eu queria saber do Rick o que ele acha, se o BBB vai fazer bem para Vanessa Camargo, porque ela já não fazia muito show, né? Não estava com uma carreira muito grande aqui fora. Será que um programa como o BBB pode ajudar? Cara, eu tenho acompanhado pouco, assim, do BBB, mas pelo que eu vejo, o BBB é uma loteria e uma faca de dois gumes ali, né? Os artistas que vão para lá, ou tem uma levantada na carreira, como é o caso da Manu Gavassi, por exemplo, que foi uma menina que eu lancei. Ela tinha 15 anos, eu contratei ela, e a Manu é inteligentíssima, talentosa em muitos sentidos. E ela foi ótima, ela se saiu muito bem no Big Brother e foi sensacional para ela. Ao mesmo tempo, a gente viu lá a Carol Conká que se ferrou, tava num caminho de crescente, foi ali, voltou para estaca zero. Então, assim, eu acho arriscado. Se o artista é da música e confia no seu talento e acha que sabe que a música é o principal, eu acho que ele não deve ir pro BBB. Se ele está entre música e celebridade, eu acho que dá para ir arriscar. No caso da Vanessa, talvez tenha valido a pena, porque ela é uma ótima cantora. Eu acho que ela é da música, ela nasceu na música, ela não nasceu como celebridade. Naturalmente ela virou celebridade por ser filha de quem é, né? Mas a Vanessa, eu acho que isso pode ajudar. Porque assim, o que eu conheço da Vanessa, ela é uma menina muito legal. Então, se as pessoas conhecerem a Vanessa e isso der certo lá... Porque às vezes, né, tem esse negócio de edição, às vezes parece que a pessoa é uma coisa e é outra. Mas se der a real pra Vanessa, eu boto fé que vai ajudar. Assim, a Vanessa é maravilhosa, é uma menina muito legal e que canta de verdade. Então, espero que ajude. Ô Rick, vamos falar um pouquinho do sertanejo? Quem é maior, Gustavo Lima ou Luan Santana? Olha que essa briga é boa, hein? Gostou? Caramba, meu. Tá essa daí... umas sinucas aí, pô. Meu Deus. Quem hoje é maior no mercado da música? Porque são dois gigantes, né? Caramba, cara, eu acho que o Luan Santana é um pouquinho maior. Você muito acha? pouco. Passou? Porque não era, né? Eu acho que é... Porque assim, depende de como a gente está analisando, né? Depende, assim... Eu acho que o Luan é um pouco maior porque ele tem uma abrangência mais jovem, eu acho. Acho que ele renova o público jovem mais do que os concorrentes. Do que o Gustavo e do que os concorrentes. Entendeu? O Luan sempre tem aquela menininha de 13, 14 anos que é fã dele. O Gustavo é um público mais maduro, que envelhece e vai, né, ficando sempre aquele mesmo. Eu acho isso. E como que você está vendo o sertanejo, de um modo geral? O sertanejo, assim, nunca muda. O Brasil é um país da música sertaneja. O Brasil nunca muda. O sertanejo é sempre forte, desde 1960. Então, assim, o sertanejo manda no Brasil. O sertanejo é o maior estilo, é o que movimenta mais dinheiro, é o que tem maiores artistas, é sempre o sertanejo. Hoje continua. Então, assim, os outros gêneros... da qualidade, o que é que você acha? Eu acho que no sertanejo é tão grande que tem muita gente boa e muita gente ruim. E de vez em quando vem essas modinhas de, né, as letras besta, os papos furados e tal, mas sempre tem os artistas que cantam muito bem, que fazem letras legais, que tem um pouco mais de conteúdo. Você acha que tem mais qualidade musical no sertanejo do que no funk? Sem dúvida nenhuma. Não, qualidade musical, com certeza. Os melhores músicos tocam nas bandas do sertanejo. Você pode ver que você vai ver um show de sertanejo, vê quem é o baterista. Você vai ver que é um puta baterista, o baixista, o guitarrista, o cara que tá cantando. Então, assim, qualidade musical. Qualidade artística nem dá pra dizer, porque depende do gosto, né? Tem cara que odeia sertanejo e ama funk, então aí já vira outra coisa. Você gosta de sertanejo, Ju? Não.
Eu sou bem antiga, assim, nos meus gostos, né? Eu nasci em 85, então a minha playlist é muito vinculada a 80, 90, e é curioso que a minha filha, a Luísa, que hoje tem 20 anos, ela tem uma linha muito próxima da minha, então a gente vê que é uma questão mesmo que pode passar de pai para filho, de mãe para filha. Mas eu queria perguntar para o Rick aqui, porque eu realmente sou muito fã do Chorão sou muito fã do Dinho, né? Embora ambos não estejam mais entre nós, mas acho que foram espíritos extremamente colaborativos, assim, com o crescimento do país, então eles são muito importantes ainda, pelo menos para mim. O que você pode trazer, assim, da personalidade deles, que é curioso, que é sui generis, assim, que é bem diferente do que a gente vê na média em relação aos artistas de hoje? Olha, o Chorão era um cara muito doce, que as pessoas nem sabem disso, assim, era um cara muito emotivo, era um cara que valorizava muito as coisas da família. Ele tinha uma gratidão muito grande, assim, por mim, pelas pessoas que trabalharam com ele no começo. Então eu acho que isso ele nunca mostrava tão explicitamente. Às vezes nas letras ali você percebia que tinha isso. Já o Dinho, assim, o Dinho era um cara... O Dinho é o cara mais engraçado que eu já conheci, assim. Nenhum desses caras que fazem stand-up comedy hoje dava pro cheiro pro Dinho, assim. O Dinho era um stand-up comedy ambulante. Assim, era o cara... Assim, não dava... Se ele sentasse aqui, quando a gente começasse a conversar, a gente ia estar chorando de rir. Você gostou do filme? Cara, eu gostei do filme como diversão, achei bem legal, mas não é um filme que tem a ver com a história, né? Ele vagamente segue o que aconteceu, mas é um filme de ficção, né? É um filme baseado em fatos reais, mas acho que é uma homenagem bonita, eu acho que foi feito com carinho, todo mundo que participou gostou de fazer, os atores muito bons, então eu achei legal o filme, assim. Fala, Filipão. Não, eu acho que é incrível mesmo, né? A gente relembrar esses artistas que fizeram grande diferença na música brasileira, né? E passaram tão rápido, né? Eu queria saber o que você acha quando as pessoas te criticam por conta das suas avaliações musicais, porque o que tem de crítica não tá escrito, né? Como de tudo, né? Se você lê, se você não tá querendo saber... Não, eu leio algumas... Dou risada com muitas, tipo assim, nunca fico incomodado, chateado, assim, essas coisas eu não fico porque hoje em dia a gente entende, né? Eu saquei como funcionam as pessoas tanto na rede social quanto pessoalmente, né? Pessoalmente é completamente diferente, então o que vale ainda é o mundo real para mim. Eu acho que hoje a música virou um pouco como o futebol, todo mundo sabe tudo, né? Mas quem sabe realmente é o cara que trabalha lá, que vivencia isso e tal. Então, a opinião, né, é muitas vezes divertido, né? Fala, Mano. Você acha que o artista brasileiro sabe lidar com crítica? Ou se coloca numa casta superior? Não, cara, eu acho que é bem o contrário disso, meu. Eu não acho que, assim, os artistas que eu trabalho sofrem muito com as críticas. Tipo, o cara sente, sabe assim? Mas tem crítico bom de música hoje em dia? Não tô falando de crítico, tô falando dos haters, né? Rede social, né? Crítico, hoje não tem muito crítico, tem alguns ainda. A onda de cancelamento, né? A maioria dos críticos isso, né? Na rede social, agora você coloca qualquer coisa e o cara te arrebenta, né? Antigamente o crítico falava mal do disco que você lançou, do disco que eu produzi, falava mal do produtor. Hoje é todo mundo bajulador. Porque se o cara falar mal, ele fica com medo. Pô, eu não vou ter tanta audiência, não vou ter clique, o fã-clube vai não sei o quê. Então, a gente não tem mais muito críticos musicais, né? A gente não tem uma cultura de crítica especializada, né? Isso é uma coisa do Brasil. E os programas? Tem, mas são poucos. São poucos. Assim, Enfraqueceu muito em relação... E os das antigas, alguns estão lá resistindo, beleza, mas a grande maioria já virou bajulador. Eu até estranho, eu falo, pô, meu... O cara metia o pau em mim, agora tô falando até que eu sou bacana. Ô, Rick, e os programas musicais? Como é que você vê? Eles precisam ser reinventados agora? Já tá na hora, porque... Cansou, você acha? Cansou. Eu participei do primeiro que teve no Brasil, que foi o Pop Stars. Eu lembro. Que foi no SBT e a gente fez o Ruge. Cara, faz muito tempo. Eu nem lembro quando foi. Nem se foi nessa vida, eu lembro. E aí depois teve Ídolos, X Factor... Fama, The Voice, tá? E hoje virou um enlatado sem graça pra caramba. Eu acho que precisa ter verdade, né? Precisa ter um reality que seja um pouco mais de verdade. Não reality, tem que ter um real ali, né? Mas em que sentido verdade?
Em todos os sentidos. O cara que está ali julgando tem que poder falar realmente o que ele pensa e não jogar para a torcida. O cara que está ali cantando tem que não ser maquiado com um monte de tecnologia musical de produtores. E aí o cara, quando vai no ar, está super afinado, mas trataram a voz dele. Ninguém mais canta ao vivo no programa de talento. É uma loucura. Então, tipo, Tem isso também? Não, é só isso. Né? E virou uma coisa fake, né? O Rick, o Popstar foi em 2002. Você tinha esse cabelo há 20 e... Acho que era mais curto, mas o cabelo... 2 anos. Mesmo. 2 anos, é tempo, hein? Fala, Ju. Tem sorte, hein, meu? Ele não Queria perguntar para o Rick se ele entende que a produção da música gospel, que a gente sabe que tem um mercado gigantesco, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, se o Rick entende que entra também ali nesse conjunto da produção cultural como um todo. É música ser analisada também? Eu acho que entra sim, e eu acho que na música gospel e na música eletrônica é onde a gente tem os artistas mais criativos fazendo música, som, tocando bem instrumentos ou criando músicas diferentes, experiências sonoras mais interessantes. Assim, a música eletrônica está trazendo coisa muito legal também. Fala, Filipão. E o gospel sempre, né? Então, eu queria saber sobre essa questão o Rick estava falando sobre os programas, né? A Globo está para lançar um programa novo que diz que vai envolver reality de convivência com o reality musical, né? Uma espécie de BBB misturado com The Voice. Será que isso tem futuro? Será que a gente vai conseguir ver uma realidade? Porque, como ele falou, tem muito VS, muita coisa colocada, né, nos programas. O que a gente ouve na TV não é o que eles gravaram. Olha, eu não conheço o formato que está sendo feito, mas eu só posso torcer. Eu torço para que seja bem verdadeiro, né? Para que mostre os artistas realmente como eles são. Desafinados ou afinados, com músicas boas ou ruins. Isso que é legal. E que as pessoas que estão julgando também não fiquem assim, não. Se eu falar que esse cara aqui é ruim, vão me xingar lá no Twitter. Tem que falar que porque é ruim. Eu achei que ele era X ou Y. Claro. Porque eu passei por isso. No X Factor, que foi na Band, às vezes eu falava a real. E eu criticava um cara e o cara falava, você está criticando porque ele é da minoria tal. Eu falei, caramba, meu. Você nem lembrou disso, nem sabia. Atenção nisso. Sabia. Deixa eu só me despedir de quem nos acompanhou pela rádio nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan. Um beijo pra vocês. Isso é uma coisa sensacional que você falou. Porque num programa musical, você tem que falar que o cara é ruim. Mas hoje não fala, É a coisa mais gostosa que hoje tem. é chapa Imagina branca. no programa, o cara chega... Fala, né? Vocês brigavam com os caras, lembra? Não, brigava. No Ídolos era legal pra caramba. Mas a gente tinha liberdade ali pra falar a real e falar o que quisesse. Entendeu? Mas, por exemplo... Inclusive, brigamos entre nós. Mas, por exemplo, hoje, se o cara é apoiado pelo SOS Amazônia, você jamais teria esse tipo de coisa. Não, se eu falar que ele desafinou, Jamais. vai falar assim, mas porque você quer acabar com a Amazônia. Eu falei, Agora, Fala, Mani. essa falta de crítica e a falta de uma imprensa especializada, qual é o dano que isso gera para a música? Faz falta para a qualidade da arte? Com certeza. A crítica sempre foi, principalmente dos caras que eram inteligentes, que entendiam de música, que se dedicavam a isso, sempre foi um balizador para muita coisa, né? Para qualidade. É claro que não, como tudo no mercado, né? Não é só isso. Mas sempre ajudou. Eu já recebi críticas de caras que eu admirava, que eu fui ouvir de novo e falar assim, pô, deixa eu ver até onde ele tem razão. Então, assim, você parava para refletir. Hoje você toma tanto xingo na internet que já não vale nada. Tipo, se o cara xinga, fala, caguei, entendeu? Tipo, xinga. É mais um, né? Pô, Não tem conteúdo no o cara nem sabe o que ele tá falando, não tem conteúdo no xingador. Aí você fala, hater não é crítico, né? Então, assim, as pessoas falam assim, você não fica chateado que você falou um negócio, o cara entenderam outra. Eu falo, não, eu explico, porque assim, às vezes é necessário você explicar, e hoje tem que explicar 200 vezes, desenhar, né, mostrar, que falar, não foi isso que eu falei, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Aí você fica repetindo porque tem pessoas que, às vezes, vão ver só a manchete. Então você precisa, às vezes, explicar. Isso é chato, né? Isso é chato, isso dá um pouco de preguiça. Ô, Rick, deixa eu te agradecer, meu amigo, pela tua presença hoje. Obrigado. Valeu, papo Paulo. gostoso Adorei, meu. que a gente teve aqui. Batemos um papo sobre tudo, né? Falamos sobre tudo. Mundo musical repleto aqui, com a presença de um dos maiores produtores musicais do Brasil, nosso queridíssimo Rick Bonadio. Um artista, 2 artistas pra gente ficar de olho aí.
que a gente não conhece? Então Quem? ouçam a Bruna Magalhães, que é uma cantora da MPB. Bruna Magalhães e... Bruna Magalhães, que é fantástica. E fiquem ligados que vai vir um projeto muito legal dos Titãs aí que eu tô fazendo com eles. Vai ser bem interessante. Que legal. Obrigado.